aqui a gente tem agora uma parada que também foi meio tipo, what the fuck, James Gunn, o que você tá fazendo, cara? Que é uma série live action chamada Paradise Lost, ou Paraíso Perdido. Que deve ir aí pra HBO Max, mas não tem data anunciada oficialmente. Qual que é a pira dessa série que o James Gunn falou? É a Ilha Paraíso, ou Temícera, que é a ilha lá onde a Diana nasceu, a Mulher Maravilha foi criada e treinada e tudo mais. Que é a Ilha das Amazonas, onde as Amazonas se recluem do mundo, né? Recluem, existe essa palavra? Mas onde elas ficam lá escondidas, treinando e lutando e tal. Muito bem explorada essa a Temícera, né? No filme da Mulher Maravilha, lá o primeiro. Então, vai ter a série da Ilha Paraíso, né? Como ela era conhecida também nos quadrinhos. Só que bem antes da Mulher Maravilha nascer. Ou seja, é uma história antiga da Ilha Paraíso. E o James Gunn escreveu como Game of Thrones, e que a Ilha Paraíso seria tipo Westeros, assim. O que, porra, massa. Se você pegar o nível de coreografia do primeiro filme da Mulher Maravilha das Amazonas, trazer um pouco mais de violência pra isso, assim. E meter uma parada tipo Game of Thrones, porra, que tesão. Ainda mais que vai ser Game of Thrones com mitologia grega, né? Vai ter os deuses e tal, porra. Tesão pra caralho. E eu não estou zoando. Eu esperava algum anúncio envolvendo Mulher Maravilha. Mas, tipo, Mulher Maravilha sem Mulher Maravilha? Então, uma série das Amazonas antes da Mulher Maravilha. Não tem detalhe de trama, não sabemos o que vai ser. E aqui alguns quadrinhos. Cara, de fato, assim, fora dos títulos da Mulher Maravilha, ou de alguns títulos da Liga da Justiça, enquanto coadjuvantes, fora isso, as Amazonas nunca tiveram muito destaque por si só. Duas histórias que elas aparecem bastante, assim, que elas têm uma relevância dentro do título da Mulher Maravilha. É Mulher Maravilha Volume 2, 104 e Mulher Maravilha Volume 2, 177. Aí tem uma minissérie onde as Amazonas atacam o mundo, que é Our Worlds at War, e outra que é Amazon's Attack. Cara, se passa nos tempos atuais, todas essas histórias, e não tem muito a ver com a mitologia das Amazonas por si só. Mas é interessante para conhecer a ferocidade delas, como elas são guerreiras ferozes e tal. Ponto de ignição, né? O Flashpoint, que eu já mencionei várias vezes aqui, que é a minissérie que rebuta o universo DC. Também não tem nada a ver com a premissa da série, tá? Mas mostra as Amazonas lutando contra os Atlantes. O que é uma daquelas ideias que eu pensei assim, cara, como ninguém nunca tinha pensado nisso antes? Porque faz todo sentido, né? É muito boa essa, ideologicamente falando, conceitualmente falando, você tem as Amazonas e os Atlantes lutando. Então é uma guerra dos Atlantes contra as Amazonas que acaba por destruir o mundo. Boa sorte, né? Tentando. Acho que o capitalismo vai fazer isso primeiro. Enfim, também é interessante só pra ver como as Amazonas são guerreiras formidáveis. No comecinho da fase da Mulher Maravilha, nos 952, tem muita participação das Amazonas, de Temícera e da mitologia grega. Muito legal, inclusive, os 950. Uma das melhores coisas dos 952 foi a revista da Mulher Maravilha. No começo da série Renascimento, né, o Rebirth, a Mulher Maravilha
esquece a localização de Temícera, então ela tem que encontrar de volta a localização da ilha. Então tem uma pegada aí com a Ilha Paraíso em si, né? Não tem nada a ver com a premissa da série também, mas é bem legal. E em Dark Knights Death Metal, que é uma minissérie do Scott Snyder aí, as Amazonas têm um papel importante também. Também não tem nada a ver com a premissa da série. Todas essas histórias têm a Mulher Maravilha, mas é interessante conhecer um pouco da mitologia e da ferocidade das Amazonas. Eu gostei dessa palavra para as Amazonas. Ferocidade.